Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração, Círculo da Luz. E nesse momento em que aqui nós nos encontramos, vamos procurar aproveitar o máximo desse encontro com a espiritualidade amiga, tão necessário para o nosso fortalecimento nessa nossa caminhada. Na medida do possível, vamos procurar nos desligar das nossas preocupações, né? E vamos pedir aos nossos protetores, ao nosso anjo da guarda, o auxílio, o amparo e a proteção, para que nós possamos ter o discernimento, a compreensão e a força para vencer as dificuldades, o sofrimento, as angústias e as preocupações do dia a dia, porque todos nós temos. Então, meus irmãos, neste momento em que aqui estamos, nós vamos pedir a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, a Jesus, o nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, mãe espiritual de toda a humanidade, a cúpula espiritual do Círculo da Luz, a proteção e o amparo. E neste momento, unidos por este amor, por este sentimento, nós elevamos a toda essa espiritualidade amiga a nossa prece de gratidão e abertura dos nossos trabalhos na noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todos os males, que assim seja. Na noite de hoje, nós temos como palestrante o nosso irmão Rogério Lima, trabalhador da Seara de Jesus. Vamos todos vibrar com amor e simpatia para que ele possa transmitir com clareza e segurança tudo o que preparou para nós. Seja bem-vindo, Rogério. Uma boa noite a todos. Muita paz. A gente faz uma rogativa. A gente dirige a nossa oração, o nosso pensamento e o nosso desejo a Jesus, rogando que Ele abençoe o nosso encontro, que a gente possa desenvolver o assunto, o tema em que nos dedicamos a estudar, lembrando sempre que nós somos apenas um servidor de confiança, agradecemos a confiança da casa, mas somos todos estudantes matriculados nesta grande Seara de Jesus, né? Não só a casa Seara de Jesus, que é ali ao lado do campo de Criciúma, mas neste campo de tarefas onde o nosso mestre é Jesus. Então, que Ele abençoe o nosso encontro e a gente possa adentrar no nosso tema. Nós vamos fazer uma leitura que é uma página do livro Fonte Viva. É um livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel é o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Para quem está conhecendo a doutrina, que tem adentrando, o Chico, ele tinha a faculdade, então, de psicografar, trazer as mensagens do plano espiritual. E Emmanuel foi o mentor dele, foi aquele que, além de estar acompanhando o trabalho, ele foi responsável, ele auxiliava aqueles espíritos que iriam se comunicar,
direcionou o trabalho do Chico e deixou grandes obras. E essa série, que é chamada Fonte Viva, né? Ou Vinha de Luz, é Fonte Viva, né? É uma série de livros que nós costumamos usar lá no Seara para direcionar o nosso trabalho. Porque são temas extraídos do Evangelho, das cartas de Paulo ou as cartas de Pedro, e dá um roteiro para sempre nós meditarmos sobre os assuntos que Jesus trouxe e os apóstolos divulgaram e que eles também viveram na divulgação do Evangelho, as dificuldades que eles tiveram na divulgação da mensagem divina. Então, o nome do título, o título da mensagem, a questão 168, diz: Entre o berço e o túmulo. É um trecho tirado da segunda epístola aos Coríntios, 4.18, quando São Paulo diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tirando esse trecho, o Emmanuel faz o seguinte comentário: A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens, será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então, o tema que foi trabalhado aqui foi sobre poderíamos dizer o que Jesus colocou sobre a necessidade de a gente ajuntar tesouros no céu, onde as traças, onde a ferrugem, os ladrões não alcançam. Esse tema, ele circula nessa seara, mas a gente sabe que as mensagens, elas são profundas, elas se interconectam, o Evangelho é uma ciência. E o Emmanuel, ele começa nos colocando como uma negativa, dizendo do que a gente não deve fazer, A gente não deve se apegar em demasiado. Agora sim, uma questão sobre recomendações negativas. Acima de tudo, é preciso a gente pensar na afirmação positiva que está por trás desta frase, desta colocação, como uma negação que nós não devemos fazer. Devemos nos atentar e utilizar com equilíbrio a carne transitória. Essa é a afirmação positiva, é o que ele nos recomenda. O não é o que nós não devemos fazer
para aquilo que nós devemos fazer seja bem feito. E parece óbvio, né? É uma recomendação do que nós não devemos fazer para aquilo que nós devemos fazer seja bem feito. Mas às vezes o óbvio não é tão óbvio. Porque, por exemplo, nós observamos no caso do dai de graça o que de graça recebestes, é uma recomendação para a gente não cobrar. Mas não cobrar por quê? Esse capítulo está dentro da mediunidade de cura, da mediunidade do ide pregai, né, da divulgação do Evangelho. Então, não cobrar ou não fazer para que deve ser feito seja bem feito. O que é? Ide curai os cegos, os leprosos. Então, essa recomendação para que a gente faça bem o que deve ser feito. E por vezes nós nos apegamos à questão de não se deve cobrar. E aí a gente fica preocupado em não fazer o que deveria fazer, que é um chamado de Jesus para nós também, ide pregai, ide curai. Outras coisas também, porque a gente pega na parte do não, a quem é mais dado, mais será cobrado, mas mais receberá também. Não é verdade? Não é a parábola dos talentos em que Jesus fala que um recebeu 3 e 5. O que mais recebeu, depois recebeu os 5 talentos de volta. Jesus, servidor bom e fiel, fosses fiel no que foi solicitado, então pegue esses 5 talentos, receba mais 5. Ainda fica com 1 talento daquele que não trabalhou. Então, realmente, a quem mais dado, mais será cobrado. Mas mais receberá também. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessas questões. E a recomendação é aqui para que nós possamos, nesse caso, não nos apegarmos demasiadamente nas coisas materiais. Não se apegar demasiadamente às coisas materiais, ao nosso corpo físico. Agora, não é porque se apegar, utilizar as coisas materiais, se dedicar ao corpo físico, seja uma coisa ruim. É para que a gente possa fazer a boa utilização disso. É uma recomendação para a gente utilizar corretamente as coisas da matéria, para cuidar corretamente do nosso corpo físico. Não é para ignorar as coisas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Não significa as coisas lá do nosso lar que a gente não vê. As coisas do Espírito que nós vivemos aqui. O amor, os sentimentos, a felicidade. Ele fala de dinheiro nessa mensagem. Ele fala do dinheiro, do corpo físico, dos bens, mesmo que depois esses bens sejam divididos. Mas ele diz, usa com sabedoria. Não é que não é proibido usar. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então, as riquezas que nós temos aqui, elas são úteis. A tua casa, ela é um instrumento para a gente acumular as nossas riquezas espirituais. A minha casa é bonita. Isso aqui também. Nosso patrimônio, ele é para que a gente possa adquirir, construir. Porque uma coisa é a nossa casa, outra coisa é o nosso lar. E é lá, vamos construir na nossa casa, o nosso lar, o convívio com os nossos familiares, aqueles que Deus colocou para que a gente possa viver com mais amor, possa se reconciliar. Porque quando a gente está, no fundo do nosso coração, quando a gente não está reconciliado com alguém, a gente está chateado, a gente está triste. A gente gostaria de estar. A gente pode até dizer superficialmente no nosso consciente que sim, mas lá dentro não. A gente gostaria de estar bem com as pessoas. E o lar, a casa, este móvel físico que nos abriga, pode ser então
a oportunidade de nós construirmos um verdadeiro lar. Vivendo coisas boas, viver coisas boas nesse lar, que seja um lar bonito, agradável, que traga um conforto, que traga uma possibilidade. Mas eu posso construir um lar em situações mais simples. Mas também não tem nenhum problema nós termos um lar confortável. Quem sabe a gente deseje e trabalhe para que os outros também tenham. O Espiritismo não é contra o progresso material das criaturas. Pelo contrário, ele até diz que é uma prova muito difícil. Até mais difícil do que a pobreza. Caib Schubert, ele faz uma análise, né? Quando diz que além de tratar de si e dos seus, quando a pessoa vem em condições financeiras bem avantajadas, ela é rica, além de tratar de si e dos seus, além de manter exigências sociais, além de estudar muito, porque dispõe de mais tempo que o pobre, ainda cabe o dever restrito de exercer a caridade, quer socorrendo os necessitados do corpo, quer ensinando os ignorantes, e dirigindo a todos palavras de conforto, de coragem, resignação. No livro Parábolas dos Ensinos, de Jesus. Então, a riqueza é uma prova difícil. E o Espiritismo não é contra o progresso material da criatura. Ele propõe um progresso espiritual, mas ele não é contra. Agora, quer dizer que a pessoa que passa uma prova num lar confortável, com condições financeiras excelentes, é uma prova maior do que passar num casebre, passando fome, passando dificuldades? É isso? Não, há um equívoco na interpretação onde a gente possa entender que não ser rico é ser miserável. Não é isso. Há um equívoco. A questão da miserabilidade é ainda uma falha da sociedade. Não é uma coisa divina, é uma criação nossa. A questão 813 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec está analisando sobre essa questão, e ele pergunta, que há pessoas que por culpa sua caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? É claro que Allan Kardec já, até chegar a essa pergunta, já teve o entendimento que nós somos o construtor do nosso destino, que nós reencarnamos trazendo as dificuldades e o aprendizado de outras vidas, depende de nós a felicidade. Mas é aí por isso que ele pergunta, se dependente disso a sociedade não tem responsabilidade, e o que os espíritos respondem? Cabe certamente. Nenhuma responsabilidade caberá à sociedade, e os espíritos respondem, cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde é a má educação que lhe falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, a prova de não ser rico é não dispor de tempo para estudar como gostaria, não ter aquele tempo para desenvolver um talento, uma habilidade do espírito, como uma arte, como uma música. Há uma necessidade, você não é rico, você tem uma necessidade do trabalho, por vezes se submeter a um patrão e aprender você necessita do auxílio de outro, desenvolvendo em si a necessidade de receber dos outros os benefícios. Você vê que tem uma pessoa em condições sociais melhor que você e você necessita. É uma prova, é um crescimento para o nosso espírito. E essa prova, às vezes, é dificultada. A nossa prova é dificultada pela própria sociedade. Porque a gente não vem para estar nessa condição de miserabilidade, de ser miserável. Aí é porque é uma falha da sociedade. Tanto a gente vai ver que há países em que as pessoas não são tão desenvolvidas intelectualmente, mas
gozam de saúde, do Estado, de cuidados, de trabalhos dignos. Então, não é uma lei divina no sentido que você tem que passar por esse sofrimento. Você produz, você malbarateia uma oportunidade que acaba gerando esta necessidade, esta prova, na verdade, esta expiação. Também. E a questão da riqueza, a prova da riqueza, também tem seu problema, sua dificuldade. Além daquela que a gente possa cair, né? Porque duas coisas, tem a dificuldade que a gente possa cair na prova da riqueza, pelo conforto, a dificuldade que é, mas tem também aquela que a própria sociedade também traz para nos dificultar dentro dessa prova, que é a bajulação. Como a sociedade trata diferente aqui numa situação financeira avançada. E aí é uma ilusão, né? O espírito é o que nos fala uma rainha, um depoimento que ela dá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu cheguei aqui desse lado pensando que eu era superior a muita gente e vejo que aquelas pessoas que eu achava pequenas são maiores aqui no mundo espiritual do que a gente. O que acontece? Não tem problema a gente se dar, não tem problema a gente estar diante de pessoas que são evoluídas, mais evoluídas que nós. A gente está em contato, por vezes, a gente procura no nosso esforço de estar em contato com pessoas mais simples, ir no asilo, fazer um trabalho na casa espírita. E tem um local que eu costumo ir com frequência, já fazem muitos anos, um asilo, que a gente vê pessoas passando uma prova, uma situação difícil, a gente vai lá, a hora dá o passe, mas com uma resignação. Eu olho para essa criatura e outras que já foram, que a gente está lá 18 anos, 15 anos, que eu digo, essa criatura no mundo espiritual está muito distante da gente. Está à frente, passando uma dificuldade com resignação, sem blasfemar, sem se queixar. É claro que por vezes alguns se queixam, né? E deve se queixar mesmo, é difícil o familiar deixar você ser útil e depois ser abandonado pelos familiares. Mas a gente observa, e para nós não será nenhuma surpresa chegar no plano espiritual, não nos trará nenhum desconforto estar diante de pessoas que são mais elevadas. Mas a bajulação, mas aquela coisa que a sociedade nos faz, por estar numa situação econômica muito grande, nos cria essa ilusão. É uma prova aumentada pelos nossos irmãos. E a questão da riqueza também é interessante, porque se tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma rainha contando a dificuldade que foi por ser rica, nós temos no livro Céu e Inferno uma condessa falando sobre a questão de ter encarnado como uma pessoa rica. Lá ela vai dizer que o dinheiro também é um poderoso, também poderoso para auxiliarmos a conquista da fortuna imperecível. Ele é o instrumento também para nós adquirirmos este tesouro invisível, permanente, quando é bem usado. A gente vai ver, conforme o tempo, a gente até pode fazer. Eu vou trazer uma colocação dela aqui. Quando ela nos diz que era uma mulher rica, e ela diz: durante várias existências passei pelas provas do trabalho e da miséria. Agora no plano espiritual ela contando. Passei pelas provas do trabalho e da miséria, que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar minha alma. Tive a felicidade de sair delas vitoriosas. Mas restava uma, a suportar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem nenhuma amargura. Ali residia o perigo. Antes de tentá-la, quis sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta minhas boas intenções e concedeu-me a graça de me apoiar. Muitos outros espíritos, seduzidos pela aparência, apressam-se a escolhê-la.
fracos demais, infelizmente, para enfrentar o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Então foi uma pessoa, uma condição, situação econômica avantajada e principalmente social, como condessa, tem todas aquelas obrigações sociais que a condição dela fazia com que ela tivesse. E ela conseguiu conciliar aquela função e ainda usar do que ela tinha para o seu benefício. Para o benefício o seu benefício no sentido do progresso espiritual que nós possamos ter disso, né? Porque ela trouxe o benefício material e estendeu também a aqueles que ela conhecia, que ela podia ter contato. Então, voltando ao nosso tema, nós devemos... por que é importante? Por que a gente está falando desses fatos? Porque alguns fatores negativos, nós, quando pensamos nessa questão devemos pensar no mundo espiritual, devemos nos desligar, ser mais humildes. A gente, por vezes, acha que o descuidar das coisas materiais é evolução. O desleixo, seja desapego às coisas materiais, não é verdade. Não é verdade. A gente não fazer uso daquilo que nós deveríamos fazer o uso é uma falta. É uma oportunidade que nós estamos deixando de ter. Devemos acabar com a miséria, sim. Devemos buscar auxiliar nossos irmãos. Mas não com utopias. A gente, falando nessa questão da pobreza na sociedade, essas dificuldades que nós vemos irmãos passando, grande miséria, nós devemos auxiliar, sim. Mas não devemos cair em utopias. Acreditar doutrinas que buscam, por exemplo, uma divisão, meio pela força. Doutrinas que buscam dividir tudo, tipo Robin Hood. Roubar dos ricos para dar para os pobres. Jesus não ensinou isso. Não é assim que funciona. Porque nós temos no livro dos Espíritos a questão sobre a desigualdade social e a questão sobre a desigualdade das riquezas. São duas coisas diferentes. Será possível, pergunta Allan Kardec na questão 811, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Será possível existir a igualdade das riquezas? Ou já existiu? Ou pode existir? Não, nem é possível. A isto se opõe a diversidade das faculdades e dos caráteres. No entanto, Allan Kardec fala, homens que julgam ser este o remédio aos males da sociedade. A gente sabe da pobreza, ainda da dificuldade. Então, o mal da sociedade a gente divide tudo. Que pensais a respeito? São sistemáticos essas tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreende que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pelas forças das coisas? Combatei o egoísmo que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, essa é a utopia de a gente dividir tudo. Querer há países que adotam, uma mão pesada essa política, Mas geralmente quem adota essa política, ele não vive, É para os seus dominados. E por que não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? O Allan Kardec pergunta, então a gente não pode dividir a riqueza? Isso se dá a mesma coisa com bem-estar? Não. Não, a gente pode dividir sim a questão do bem-estar. Mas o bem-estar é relativo a todos. E todos poderiam gozar dele. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam gozar dele. Se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é que o perturba.
Então, é possível, então, trazer esse bem-estar, mesmo em situações financeiras diferentes. Proporcionar para que aquelas pessoas possam trabalhar, possam desenvolver as suas aptidões. É muito claro que há pessoas com aptidões diferentes. Eu admiro. A gente olha para aquelas torres altas, aquelas pessoas lá em cima. É uma aptidão que eu não tenho. E tantas outras, né? Eu falei aqui uma. Mas tem tantas outras aptidões diferentes da nossa. Que bom que é assim. E isso não impede de a gente proporcionar para a sociedade o bem-estar. Mas é preciso reconhecer que a riqueza, ela está envolvida com até as aptidões, né? Pessoas que têm essa aptidão para desenvolver o dinheiro, ser empreendedor. A gente tem que valorizar as pessoas que têm este dom. Elas produzem, elas proporcionam um trabalho, elas proporcionam progresso, desde que elas façam o uso correto daquele dom que Deus deu, que Deus auxilia, porque por vezes nasce numa família que possa desenvolver, há todo um trabalho que auxilie, e a gente não pode se considerar, o orgulho nos cega, né? A gente tem que sempre cuidar disso aí. Quando eu digo eu posso, eu consigo. É necessário a gente conciliar a fé. Porque é fé. Essas pessoas que crescem, elas têm uma fé. Mas é preciso conciliar a fé divina com a fé humana. Né? Essa é o grande fruto da paz. A gente já falou isso em outro momento. É um equilíbrio. Então, o Emmanuel nos alerta que nós não devemos nos apegar demasiadamente à carne transitória. Mas a gente tem que cuidar do corpo físico. Não se apegar demasiadamente, mas não ser desleixado. A gente não viver por aparência. Né? A gente cuidar do nosso corpo físico. E ele coloca a necessidade, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na alma a riqueza da vida eterna. Então a gente vai acumular lá para o nosso lar, porque a vida eterna é no nosso lar. Outro conceito que a gente tem que compreender. Nós somos espíritos imortais. A nossa vida é uma. Não é porque a gente nós vamos deixar esse corpo físico que as coisas vão mudar. É André Luiz que fala, algumas coisas mudam na nossa percepção, mas nós não mudamos. A percepção pode nos auxiliar a gente mudar, mas não é porque a gente perdeu o corpo físico que vai uma transformação do nada. Então, o André Luiz, que é o nosso amigo espiritual, aquele médico pseudônimo, né? Aquele médico que nos traz relatos do plano espiritual, de quando desencarnou, do sofrimento no umbral, daquilo que foi o nosso lar, ele inicia na sua obra, antes de relatar, já nos dizendo: permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino. Ele fala do aperfeiçoamento espiritual. O que a gente faz aqui, a gente faz no plano espiritual, a gente faz aqui. E o próprio Emmanuel, que é quem faz o prefácio da obra, veja que o Emmanuel fez prefácio da obra daqueles que se comunicaram por Chico Xavier. Olha o grande responsabilidade do trabalho que ele teve na terceira revelação, nas obras complementares. Ele vai dizer que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, de espiritismo e espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, a espiritualidade é viver os valores eternos. Você pode ser um ser desencarnado e materialista. Está pensando os valores, no meu terreno, que, como diz a mensagem, vai ser dividido. Lá na Isara, a empresa da minha família foi
se mudou, né? Alugou um local que era um antigo cartório. E a gente está na casa espírita, a gente tem um pouco de sensibilidade, mais o nosso companheiro Machadinho que trabalhou com a gente. Mas o pai, a gente sentia assim uma energia, né? E tem até umas poesias do Chico, que há muitos espíritos nos cartórios lá, preocupados com seus bens. Então é o apego exagerado. E é aquilo que nós precisamos pensar. E pode ter pessoas encarnadas com espiritualidade. A espiritualidade é isso, é os valores da matéria. É os valores da matéria, perdão. É os valores do espírito. Não importa se estejamos na matéria, porque ela é o instrumento, ela é a ponte para que a gente possa desenvolver essas nossas faculdades. A gente não vai dar aqui, falar diretamente, mas eu tenho comigo que, quando nós estamos falando, os amigos espirituais, junto de vocês, estão apontando mais diretamente o que nós temos que trabalhar. Então, eu queria, para que a gente finalize nosso trabalho de uma forma diferente, por intermédio de uma mensagem, da música, eu vou trazer uma experiência minha que eu penso, não é melhor, não é a pior, é uma experiência nossa. A gente tem que dividir uma experiência no sentido construtivo, porque quando ela era para valorizar a vida, a importância de estar encarnado. Porque os valores eternos, onde eu queria chegar aqui, é os valores da alma, que está aqui. Nós somos uma alma, nós somos um espírito. Tem pessoas que estão esperando chegar no nosso lar para usar a força do pensamento. É porque lá, no nosso lar, eu posso rejuvenescer. Aqui a gente pode também. A matéria, ela não vai se modificar com o poder que o nosso espírito tem lá no outro plano. Mas nós podemos rejuvenescer em espírito. As pessoas sentem aquelas que você olha para a idade física de alguém, mas olha a jovialidade. Há pessoas aqui no plano material que volitavam. Eu tinha separado até o Allan Kardec que trabalha sobre isso, mas eu não vou me atentar. Então, há possibilidades aqui no plano material. A própria faculdade cura. O nosso lar tem hospitais no mundo do nosso lar, mas nosso lar não é o futuro daqui. Então a gente às vezes pensa assim, aqui vai existir o aerobus, ônibus, já temos, né? O trem-bala. E os hospitais espirituais. Essa faculdade nós temos que colocar aqui, não esperar chegar no nosso lar. E para falar da importância da reencarnação, eu tive há uns 18 anos atrás, uma depressão muito profunda. A necessidade, segundo psiquiatra, psicólogo, realmente foi uma internação. Não conheceu a doutrina espírita. E foi muito dolorido. E depois, vindo para a doutrina espírita, eu vim compreender a questão da depressão, que eu, Rogério, já trazia do plano espiritual essa tristeza. Quem sabe, por ter voltado o mundo espiritual, não nessa reencarnação da outra, no intervalo, quem sabe por ter voltado com muitas faltas e muito arrependido, provavelmente no estado depressivo lá, tenha chorado muito daquele lado e tenha rogado a Deus a possibilidade de reencarnar. E dentro dessa possibilidade, a misericórdia divina, com certeza, proporcionou que alguém estendesse as mãos, né? E diga, vem aqui, que é os nossos pais, a nossa mãe. Tudo analisando, agora dentro da doutrina espírita, essa nossa experiência. E aqui chegando, por a misericórdia divina, nós nos atentamos, aí vamos compreender, né, que eu já trazia essa depressão comigo, foi os atendentes do atendimento fraterno, que nos colocaram, né, a gente vai compreendendo, que essa oportunidade de reencarnação ela é maravilhosa. E os amigos que Deus coloca, os pais, a gratidão, as pessoas, o trabalho no bem nos renova. E é uma luz. A gente começa a caminhar na luz. Só que a dificuldade de a gente caminhar na luz é que a gente começa a se enxergar. E como imperfeitos que somos,
A gente enxerga os nossos defeitos. Mas agora não mais nos colocando nos vales, nas cavernas, porque somos ainda imperfeitos, mas temos o desejo sincero de modificarmos. Porque eu não sou ainda o que eu devo ser, eu não sou ainda o que eu posso ser, mas eu não sou mais quem eu era. E isso é importante, essa renovação. Dentro da luz, buscar a renovação. Buscar a renovação com esperança. Né? Então aqui eu já dei o roteiro da música que eu gostaria de desenvolver com os irmãos. Eu voltei. Quanto tempo eu não sei dizer. Eu chorei. Eu queria então renascer. Vinde a mim. Ouço a voz de alguém me chamar. Estou aqui. Vem comigo então recomeçar. Se a dor que eu sinto aqui, se tem uma razão de ser, se no meu passado errei, eu preciso compreender. Eu só quero encontrar essa luz, viver a esperança e um pouco de paz. No silêncio, na minha oração, minha alma deseja a renovação. Essa música é do nosso irmão Sérgio. Eu não sei o sobrenome dele. Ele trabalha lá em Minas Gerais. O psicógrafo que está trabalhando com o Chico agora, que trabalhou com o Chico, agora fugiu o nome. Mas é uma letra que eu me identifiquei e eu quis dividir com os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz. Nós agradecemos ao nosso irmão Rogério pela mensagem, por esse encerramento tão especial e com certeza um reforço muito grande para todos nós, que nós não devemos olhar para trás. A questão é seguir em frente com a palavra em letras maiúsculas, renovação. Essa é a oportunidade e a chance que Deus dá a todos nós de renovar no bom caminho, nas boas obras, nas boas ações. E neste momento, nós vamos, agradecidos por tudo, pedir que a espiritualidade amiga possa fazer o trabalho, fluidificar as águas sobre a mesa, depositando nelas o bálsamo, o remédio necessário para o equilíbrio, a cura e o bem-estar de quem delas fizer uso. Pedimos pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, que possam receber o auxílio, o amparo e a sustentação para a caminhada, para seguir em frente. Pedimos pelos idosos nos asilos, muitas vezes abandonados em suas casas pelas pessoas que mais amam, pelas crianças sozinhas, solitárias, dentro dos próprios lares, nos orfanatos.
pelos doentes, nos leitos dos hospitais ou em suas casas. Enfim, Senhor, pedimos por todos os nossos irmãos que sofrem, sejam eles males físicos ou os males da alma, aqueles que caminham pelo vale das dores. Sabemos, Senhor, que sempre somos amparados pelos teus benfeitores, trabalhadores da luz, que cabe a nós pedirmos humildemente e aceitarmos a ajuda e fazer a nossa parte. E nesse momento, meus irmãos, que aqui estamos unidos num só pensamento, vamos receber o passe, essa transfusão de energia para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. E nós dizemos, porque cada um sabe o que necessita, cada um sabe o que precisa, onde precisa ser forte para caminhar. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para vida eterna. Oração de São Francisco de Assis. E neste momento, somos agradecidos por esse encontro. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a cúpula espiritual do Círculo da Luz, e que todos tenhamos uma semana de paz, de amor e de ações nas boas obras, e um feliz regresso aos nossos lares. Que assim seja. Boa noite a todos.